Olá, tudo bem com você? No primeiro vídeo dessa série da semana de conversão de veículos 100% elétricos, você viu quais as peças necessárias para a conversão do veículo 100% elétrico. No segundo vídeo, você viu como escolher o equipamento certo para o seu projeto. E no terceiro, você viu como tudo funciona junto, como fazer funcionar o equipamento. Agora, nesse vídeo, nós vamos discutir como adaptar esse equipamento no seu veículo. A transformação do veículo a gasolina para um veículo elétrico não é tão complicado assim. É uma coisa bem simples de fazer se você seguir alguns passos. O primeiro passo é desmontar o carro a gasolina. E o que você tem que tirar do carro? Tudo aquilo que você não vai precisar mais no carro, é claro. Basicamente o que é? Principalmente tanque de gasolina, o motor e o escapamento. O resto você vai ver o que você vai usar, o que você não vai usar. Muitas pessoas me perguntam, posso usar o ar-condicionado? Posso usar a direção hidráulica com o motor elétrico? Dá para fazer. O problema é que quando você vai usar um motor elétrico, primeiro, esse motor elétrico tem que ser com um eixo passante, ele tem que ser um eixo duplo. Ou seja, um lado você vai adaptar ele na transmissão, no caso de você usar a transmissão, e do outro lado você vai adaptar as bombas de direção hidráulica e ar-condicionado. Agora, existe um problema aí. Você precisa entender que a bomba do ar-condicionado e da direção hidráulica elas são projetadas para trabalhar numa certa rotação. E essa rotação é muito importante que seja mantida. Então, se você vai trabalhar com motor elétrico com uma rotação muito mais alta ou muito mais baixa, você pode ter problema da direção ficar mais dura ou mais mole, ou o ar-condicionado não funcionar ou trabalhar com a bomba muito quente. Então, você precisa sempre verificar isso. Qual é a rotação que o seu motor vai trabalhar no seu projeto? Outra coisa que você precisa ver para manter essa rotação é o tamanho da polia. Vamos supor que você tenha um motor que vai trabalhar com uma rotação maior do que o motor a gasolina trabalhava. Então você pode trabalhar uma polia adequada para suas bombas, ou seja, se você tem um motor elétrico trabalhando com uma rotação 10% maior, basta você usar uma polia 10% menor aqui que vai funcionar muito bem. Isso é uma questão que você adaptar aí na hora de fazer o projeto. E aí você vai fazer uma placa para poder encaixar essas bombas atrás do motor e poder virar nessa polia. Não é muito complicado também. Qualquer pessoa, qualquer torneiro mecânico, qualquer pessoa consegue fazer uma placa dessa, basta adaptar. As duas peças mais complicadas assim de se adaptar é o motor elétrico e o banco de baterias. O banco de baterias, em geral, é uma peça mais pesada. Então, o que você tem que pensar aí? Você tem que pensar no equilíbrio do carro. Você tem que ver que você tem um tanque de gasolina na traseira do carro que também é pesado. Se você puder saber o peso do banco de baterias e o peso do tanque de gasolina, vai ser muito bom, porque você pode adequar a posição ou até usar a mesma posição do tanque de gasolina com o seu banco de bateria, que não vai ter problema nenhum. Então tente sempre balancear o carro para você não ter problema de estabilidade. E isso também pode ser um fator complicador na hora de você legalizar o carro, porque numa vistoria, se você tiver uma bateria muito grande, ou muitas baterias de chumbo, por exemplo, na traseira do carro, onde vai ficar muito pesado, você pode ter problema para legalização. Então, tome cuidado com esse detalhe. Procure dividir esse peso entre a frente e a traseira. Isso não significa que vai resolver o seu problema, você dividir esse peso. Você tem que ver exatamente qual é o peso que você vai tirar e qual o peso que você vai colocar. Porque você tem um motor elétrico na frente também. Então, se você tirar o motor a gasolina, é lógico que o motor elétrico é muito mais leve do que o motor a gasolina. E mesmo que o motor elétrico seja grande, em geral ele é muito mais leve do que o motor a gasolina. Vai sobrar peso para você colocar mais ali, que você vai tirar radiador, que é pesado também, com água de radiador. Você tem que ver qual é o peso que você está tirando. O ideal é você colocar essas peças numa balança, pesar, e aí você pode fazer a mesma coisa com as peças que você estiver colocando, e aí você vai balanceando o seu carro com isso. Não é muito complicado, é simples de fazer, mas é bom que você tome esses cuidados para você, como eu falei, não ter problema lá na frente na hora de fazer uma vistoria para legalizar o seu carro. O banco de baterias, eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui rápido
Tem várias formas de você fazer. É muito complicado, muita gente pergunta para mim, Roberto, você vende a placa para colocar na frente do motor? Dá para vender, por exemplo, para um Uno Mille, você vende a placa? Eu não vendo placa nenhuma. Cada carro é uma placa diferente, você tem que adaptar. O que eu posso mostrar para você é uma ideia do jeito que eu fiz para você poder copiar alguma coisa e tentar adaptar aí no seu projeto. Cada carro, como eu falei, é uma adaptação diferente. Banco de baterias, a forma de você colocar o motor, se você vai usar a transmissão ou não. Então, é muito difícil eu te dar uma ideia de um carro em específico. Essa pergunta é muito ocorrente no site e também lá no canal do YouTube, mas eu não tenho como ajudar as pessoas nisso porque, como eu falei, cada adaptação é uma adaptação particular. Eu vou mostrar aí para você um vídeo sobre uma adaptação do banco de bateria, uma coisa bem simples. Nós vamos mostrar para você, primeiro, uma adaptação do banco de baterias de ácido, né, de ácido de chumbo, que é mais chatinho de fazer. E o banco de bateria de lítio não é tão complicado assim de você adaptar, né? Você pode também modelar esse banco de bateria, principalmente se você estiver fazendo o banco de bateria, você pode fazer um molde dele e montar esse banco de bateria dentro desse molde que adapta melhor no teu carro. Então, não é tão complicado assim de se adaptar a um banco desse. Então, eu vou mostrar esse vídeo e a gente volta para comentar. Viu aí? É só um vídeo simples, só para você ter uma ideia. Como eu falei, cada carro é um caso diferente, então você tem que adaptar no seu carro. Não dá para eu ficar explicando para você como faz, você tem que ter uma ideia aí de aonde você vai colocar esse banco de bateria. Uma picape, por exemplo, você pode colocar por baixo. Um carro comum, normalmente a gente põe no porta-mala, mas o ideal é que não tome muito espaço. Então, como você tirou o tanque, você pode cortar a lata, fazer uma caixa ali e colocar. Agora, tome cuidado com uma coisa, é muito importante que você saiba que baterias, normalmente elas soltam gases, né? Bateria de ácido, principalmente, ela solta o gás quando ela está funcionando. O ideal é que você coloque uma entrada e uma saída de ar para fora, que o ar entre de fora para dentro nessa caixa e saia de dentro para fora, e essa caixa seja fechada, para não ter esse problema de gás, principalmente se tiver criança, tiver um bebê, é muito importante que você saiba disso. O ideal é que as crianças ou até as pessoas não fiquem cheirando esse ácido, porque pode ser nocivo à saúde. Tudo bem que os carros entram ar e não tem tanto problema assim, mas sei lá, no inverno, quando você estiver usando o ar-condicionado, tiver tudo fechado, o ideal é que você não tenha esse banco de baterias aberto ali, jogando esse gás dentro do teu carro. Então tome cuidado com isso, que é muito importante. A bateria de lítio não tem tanto esse problema, né? Mas ela tem o problema do calor, tal, então ela pode trabalhar mais quente. Não se preocupa com isso, tenta fechar ela o melhor possível, ou se for um carro com porta-mala mais separado, fica muito mais fácil você fazer isso. De qualquer forma, coloque uma entrada e uma saída de ar, mesmo na de lítio, porque ajuda a resfriar ela, né? Algumas baterias têm refrigeração a água, outras não. Então você vai ter que adaptar isso aí. Então também tem problema com relação ao peso isso. Você tem que pensar e ver o que você faz de adaptação no teu carro. Como eu falei, cada carro é um caso diferente. Agora, adaptação no motor, eu vou mostrar um vídeo para vocês aí que nós fizemos, né? A adaptação desse motor aqui mesmo. E mostrar algumas fotos para vocês, enquanto isso, de outras adaptações, para você ter uma ideia de como foram feitas as adaptações e usar no teu carro também aí da melhor maneira possível. O mais importante que você vai ter que fazer aqui é manter o centro, exatamente o centro da sua adaptação aqui, para você não ter vibrações na hora de funcionar esse motor. Como ele normalmente funciona em alta rotação, ele pode ter uma vibração e pode ser bastante incômodo no teu carro. Então toma cuidado com isso. Vou dar uma assistida no vídeo então e a gente volta já já. Viu aí? Não é tão complicado também. Agora, se você tiver dúvida, o que eu aconselho é você primeiro fazer em madeira. Faz em madeira, você coloca no lugar, vê dos dois lados se está adaptando direitinho, se está centralizado, se está perfeita a centralização dessa placa. E quando você tiver certeza disso, aí sim, você marca o alumínio, que pode ser uma placa dessa aqui, por exemplo. Não é muito complicado fazer. Para cortar, eu tenho uma máquina, vou colocar a foto aqui da máquina e mostrar o vídeo dela fazendo. Mas se eu não tiver, eu vou mostrar a foto só.
E você pode fazer uma placa de alumínio com 1 centímetro, um pouquinho mais, vai depender de você aí, o alumínio é bem duro, ele não vai ser flexível ali, o motor fica bem fixo e além disso o alumínio é leve, então o ideal é fazer de alumínio. Agora, não impede você fazer de ferro também. Alguns adaptadores são vendidos, né? Eu falei que não tem adaptador para o teu carro, mas, por exemplo, o Volkswagen, que é um carro muito comum, principalmente na Califórnia, tem adaptadores prontos para vender, entendeu? E não é tão caro assim. Agora, é tão simples de você adaptar um Fusca, principalmente, que bobagem você comprar. Dá para você fazer aí e sem maiores problemas, com custo bem baixo. A outra forma de você cortar, eu mostrei a máquina, mas a outra forma de você cortar é com uma serra tico-tico. Você fura, né, com uma furadeira e sai cortando com uma serra tico-tico, que é o que eu normalmente fazia aqui. Agora que eu estou com uma máquina que eu acabei de comprar, aliás, então fica muito mais fácil para mim. Eu só projeto, coloco o desenho ali e a máquina corta. Fica cortando lá sozinha, não tenho tanto trabalho assim. Como o alumínio é um material muito macio, a serra tico-tico, se você não usar a serra certa, ou às vezes até mesmo com a serra certa, ele gruda um pouco quando esquenta, é mais chatinho de fazer, bem mais chato de fazer. E dependendo da grossura do alumínio, demora bastante para fazer. E quando você corta numa serra tico-tico, você não tem muita precisão no corte. Então pode ficar um pouquinho fora, tomar bastante cuidado com isso, porque isso é muito importante. Quando eu falo da adaptação que tem que ser centralizada, é muito importante, porque 1 milímetro fora mata a sua placa. E a placa de alumínio é uma placa cara. Tomar cuidado. Todos os motores vêm com essa furação aqui, que você está vendo aqui, e para você colocar a placa. Então qual é a centralização que eu estou falando? É desse parafuso aqui para o centro do eixo do motor. Quando você coloca na transmissão, o eixo do motor tem que estar centralizado com o eixo da transmissão. Ou então, se ele ficar um pouquinho fora, ele vai trabalhar meio balançando. É isso que eu falo da vibração. Vai te dar uma vibração grande. Se você for instalar motor na roda, aí é diferente. Aí é mais fácil de fazer até. Mas, de qualquer forma, é bom que você coloque ele bem centralizado. Por quê? Porque uma vibração na roda pode estragar o seu motor. Tome cuidado aí com isso. A adaptação aqui dessa peça onde você vai prender a flange, se você for colocar a embreagem, porque tem gente que não usa embreagem, mas se você for usar como a gente usou no nosso projeto aí, eu mostrei, não é muito complicado. O que eu fiz aqui, eu usei o virabrequim do carro. Mas como eu comprei um carro com motor ruim, ficou fácil, porque eu tirei o virabrequim, cortei ele, mandei fazer uma furação interna, instalei e acabou. Não tem grandes dificuldades. Não precisa nem colocar um parafuso, porque estava tão duro aqui, eu esquentei a peça na hora de colocar, que agora na hora de tirar vai ser complicado. Dá para fazer com o virabrequim sem problema nenhum. Se você não tiver o virabrequim, você manda fazer num torneira. Você dá as medidas para ele, leva o volante do motor para ele e manda ele centralizar o volante aqui e colocar. E aí você vai fazer essa medida aqui. Sempre faça de uma forma que você tenha que colocar calços. Por quê? Porque você tendo que colocar calço, você pode administrar essa distância e fazer com que o sistema fique na posição certinha, fica na mesma distância. É muito importante que quando você for colocar a embreagem, que a embreagem trabalhe a mesma distância quando estava no motor a gasolina. Por que isso? Porque se você trabalhar com a embreagem muito longe, o pedal vai ficar muito baixo. Você não vai conseguir trocar a marcha. Se você colocar a embreagem muito perto, além de você estragar o rolamento, porque fica encostando o tempo todo, o pedal fica muito alto, que vai fazer barulho. Então tome cuidado com isso para tentar manter a mesma distância da embreagem aqui para o que tinha antes. Como que você faz isso? Você vai ver aonde o motor vai encostar aqui no motor elétrico. Então se tiver a placa aqui, você tem que partir da placa até aqui e você tem que ter tirado a medida antes no motor a gasolina. Tirando a medida lá, você vai saber essa distância aqui. Aí fica fácil de adaptar. Como eu falei, sempre deixe maior a distância para você ter que colocar um adaptador aqui. Quando você coloca o adaptador para afastar o motor da transmissão, você pode escolher o adaptador ou o calço da medida que você quiser para colocar aqui. Fica fácil porque você consegue uma precisão melhor. Então, usar embreagem ou não? Isso é uma coisa muito pessoal.
Tem gente que usa embreagem, tem gente que não usa, troca de marcha no tempo, porque quando você tira o pé, o motor elétrico para de virar e fica muito fácil você trocar a embreagem. Muita gente não usa embreagem. Eu coloco porque não custa, a gente está acostumado quando vai trocar a embreagem pisar, então é muito pessoal. Às vezes também, se você esquecer de tirar o pé para trocar a embreagem, pode arranhar, isso vai estragando o sincronizado da transmissão, isso pode estragar e ficar mais duro de entrar depois. Colocar a embreagem é sempre mais seguro em termos de durabilidade. Agora, se você for o único a usar esse carro e pegar o tempo e saber como funciona tudo direitinho, dificilmente você vai ter problema. Então, como eu falei, é uma coisa muito pessoal. Usar embreagem ou não vai do gosto que você, né, do que você quiser fazer. Eu aconselho usar a princípio, usa se você achar que você pode até não pisar na embreagem para trocar algumas vezes, para experimentar. Se você vê que dá para fazer depois sem trocar, sem colocar a embreagem para poder liberar o motor elétrico da transmissão, faz. Depois, num projeto futuro, você faz do seu jeito. Se você gostou de trocar sem pisar na embreagem, coloca sem embreagem. Se você prefere a embreagem, sempre instala com embreagem. É só isso. Muita gente me pergunta isso. Por que tem gente que não usa embreagem, tem gente que usa? Como eu falei, é muito pessoal. Cada um não faz diferença grande no seu projeto, né? Cada um faz de uma forma diferente. Lógico, os carros mais modernos, carros de fábrica, os carros muito fortes, eles estão saindo já com motor tão forte, com uma elasticidade tão grande que não precisa usar transmissão. Esses motores têm torque desde zero até a rotação final, então você não precisa ficar trocando de marcha para isso. Se você já tem a potência ali, para que ter engrenagens, na verdade? Usar transmissão é para motor mais fraco. Então, se você está usando um motor aí de baixa potência, usa a transmissão. Se você quiser experimentar um pouquinho, usa a embreagem ou não usa, é muito pessoal, tá? Bom, então é isso, a adaptação não é muito complicada. A adaptação do controlador, a gente tem uma foto aqui para te mostrar, mas você pode fazer da forma que você quiser, coloca perto se você quiser usar pouco cabo, coloca longe se você quiser proteger melhor de água, dessas coisas, não tem muito problema com água, os controladores são geralmente muito fechados, não tem jeito de dar curto-circuito neles, mesmo assim você tem a proteção dos fusíveis que você vai colocar. Aonde você vai colocar o controlador não é tão importante assim. Eu sugiro que não coloque encostado no motor, muito encostado no motor, porque como os dois esquentam, um pode passar aquecimento para o outro, você não é muito interessante. Então deixa uma distância para poder passar o ar, para poder refrigerar, que é melhor para você, porque vai te dar uma durabilidade melhor nos equipamentos. Com relação ao resto, é tão simples, né? O conversor de DC você tem vários lugares para colocar dentro do compartimento do motor. O próprio carregador de baterias você vai colocar no porta-mala, que é muito mais simples, você não precisa ficar passando fio nenhum. Adapta em cima, do lado, aonde você quiser para não tomar espaço. Quer dizer, é muito simples de fazer, nem vou mostrar aqui porque é perda de tempo. Adaptação do conector do carregador de banco de baterias pode ser colocado no tanque, ali na saída do tanque mesmo, onde era o tanque antigo, você põe uma placa ali, pode adaptar ali mesmo, fica fechado, você tem a tampinha, é simples de fazer. Se quiser pôr fora também pode, a maioria deles hoje vem com uma tampinha própria que pode fechar, mas eu sugiro que você coloque dentro mesmo, porque fica mais protegido, não pega sol, geralmente essas peças são de plástico, e ela vai ficando velha com o tempo, então você coloca ali dentro, fica muito simples de fazer. Procure proteger todos os cabos que você tem com mangueiras, né? Pega essas mangueiras de borracha e passa essas mangueiras no cabo, coloca o cabo por dentro dela para você passar na lata e tudo, porque você não tem atrito, porque ela sempre trabalha ali dentro. Procura prender essas mangueiras na lata do carro, de fora a fora, que se você tiver que passar, ou você vai ter que passar de fora, de trás para frente, então prende ela por baixo com presilhas bem resistentes para você não ter problema de vibração muito grande, né? Porque ela vai raspando ali, chega uma hora ela pode ter um curto-circuito. A proteção que você tem que ter é isso, que a lata trabalhe junto com o cabo. Se ele estiver trabalhando junto, ela não vai ficar raspando e não vai estragar esse cabo, não vai te dar um curto-circuito. E se você colocar a mangueira, melhor ainda, porque não vai ter perigo desse cabo ter um curto-circuito
pelo menos não tão cedo assim. E você, lógico, de tempos em tempos dá uma olhadinha, ver se está tudo bem, se não tem problema nenhum e acabou. Não tem grandes problemas para você. Adaptação é isso aí, ou manutenção que você vai ter que fazer nesse sistema aí, além da bateria, que são em geral de 2 em 2 e 3 em 3 anos, que você vai fazer o update da bateria, que você vai checar as baterias. Muita gente desmonta e vê quais baterias que pode usar ainda, né? Quais as células que pode usar e quais as que já estão ruins, então troca só as que estão ruins. Tem gente que troca o banco inteiro, mas como a gente sabe que no Brasil é mais complicado por enquanto, o ideal é realmente tirar a célula ruim, colocar uma nova no lugar e anda mais 2, 3 anos aí, porque tem célula que não estraga nunca. Então eu aconselho você a escolher as melhores células e manter aí. Com relação ao motor, rolamento. É simples você ouvir o barulho, se estiver fazendo barulho você só vai trocar o rolamento, porque o resto dura muito tempo. Principalmente se ele estiver trabalhando na temperatura ideal dele, você não vai ter problema de manutenção. E a parte elétrica, só mesmo se queimar. Se não queimar, você não tem que trocar nada. É isso, adaptação, é isso aí, não tem grandes dificuldades. É uma questão de habilidade pessoal. Se você não tiver essa habilidade para fazer a placa aqui, pede para um torneiro aí, que eles têm muita facilidade com desenho, né? Eles vão poder desenhar essa peça e fazer para você. Não acredito que seja muito caro assim para fazer, principalmente se levar o material, pega o seu material, compra, leva e manda fazer, acabou, não é muito complicado. E na hora de colocar, é simples de tudo, não é complicado você colocar o motor no lugar, não é complicado você colocar o banco de bateria no lugar e prender. Prenda muito bem, porque você tem que pensar que você pode ter um acidente e se você tiver um banco de bateria solto dentro do seu carro, pode machucar muita gente. Esse vídeo era para isso, era para falar sobre a adaptação das peças no carro. Espero que você tenha entendido como tudo funciona. Esse vídeo vai ficar aí no YouTube, você pode assistir quantas vezes quiser. Eu queria agradecer você por assistir esse vídeo. Nós temos mais vídeos com mais informações para você. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.